Temos então aí mais um comunicado, mais um pronunciamento por parte da ONU, um dia após nós termos acompanhado a votação e a consequente resolução por parte das Nações Unidas em relação a este momento de guerra, de conflito e em que as tropas russas permanecem no solo ucraniano fazendo ataques, destruindo parte de alguns prédios, inclusive resultando na morte de civis, de pessoas que nada têm a ver com esse conflito. E essa resolução da ONU chega em um momento em que pode, com essa resolução, carregar uma força tremenda para, quem sabe, começar a ver o fim da guerra. Então, aqui no Liberdade de Opinião, e agora com Fernando Mollica nos ouvindo, eu vou compartilhar com ele a mesma pergunta que eu fiz a Boris. Se as Nações Unidas têm mecanismos, têm ferramentas para colaborar com esse fim da guerra, se tem algum peso político e o que pode ser feito com todo esse mecanismo e, principalmente, Mollica, te ouvir também em relação ao posicionamento do Brasil, ao que o Brasil representou nessa votação na ONU. Agora sim, bom dia. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Agora te ouço, a cabine de controle ouve Fernando Mollica finalmente. Anteriormente quase que a gente fez uma tradução simultânea contigo, viu, Mollica? Mas não foi necessário, voltaste com o som, ainda bem. Mas vamos lá. Essas resoluções da ONU, elas têm um efeito moral, elas têm uma tentativa de isolamento, no caso da Rússia. Você cria uma situação de constrangimento para o país, você cria uma espécie de má vontade internacional em relação à Rússia. Mas não há, por exemplo, e nem é uma expectativa de potências ocidentais de obter uma aprovação para um ataque à Rússia. Isso dependeria do Conselho de Segurança da ONU. Isso aí você tem o voto teria o voto, obviamente, contrário da Rússia, a abstenção ou voto contrário da China. E não é um momento, não é um interesse dos grandes países ocidentais, nesse momento, declarar uma guerra à Rússia, gerar um aumento do tamanho do conflito, que seria ruim aí para muita gente, isso geraria um caos internacional. Mas há essa condenação, que é importante, gera essa referência. O Brasil votou a favor, fez bem, é isso mesmo que tinha que fazer. Agora, ao mesmo tempo, o embaixador brasileiro na ONU diz que, não, ok, vamos condenar a invasão, mas ele se posiciona contrário a essas medidas que vêm sendo tomadas, medidas muito fortes, principalmente na área comercial, na área financeira, que tentam, aí, de uma certa maneira, sufocar a Rússia, impedir que a Rússia continue tendo uma vida normal. Já há reflexos importantes dentro da Rússia, há uma desvalorização do rublo, inflação. Isso tende a gerar, claro, uma insatisfação entre os cidadãos da própria Rússia, que gera uma pressão em cima de Vladimir Putin. Então, há essa negociação. Agora, o Brasil tem que se decidir, fica numa postura dúbia. Ao mesmo tempo em que o governo brasileiro vota contra a Rússia nas Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro declara que o Brasil está neutro nessa disputa. Aí vem o chanceler, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, diz que não, o Brasil não está neutro, está em equilíbrio. É aquela velha questão do presidente Jair Bolsonaro, uma certa dificuldade que ele tem de avaliar a situação de um prisma mais global, de uma visão mais global. Ele foca em alguns interesses específicos, no caso, basicamente, na questão dos fertilizantes, que, claro, é uma questão importante para o Brasil, é um tema importante, relevante, mas, enfim, tem o comércio do Brasil com os demais países do mundo. O interesse do Brasil não se limita à Rússia. A Rússia é um exportador importante para o Brasil, a Bielorrússia também nesse campo dos fertilizantes, mas nós temos aí a nossa pauta de importação e exportações é muito mais extensa do que isso. Então o Brasil tem que tomar cuidado também nessa tentativa de evitar um rompimento com a Rússia, ter cuidado para não gerar um rompimento e uma má vontade aí com tantos países do mundo, tantos países ocidentais, países que foram tão ressaltados na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, quando ele falava na volta ao alinhamento com as grandes potências ocidentais. Elisa. Obrigada, Fernando Mollica.